Fala, nação rubro-negra! Tá começando mais um plantão urgente aqui no seu canal Plantão do Fla News. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2026, uma segunda-feira, e o Mengão, como sempre, não para. O dia tá cheio de novidades. Cheio de novidades e de definições importantes, né? Exatamente. Hoje o papo é reto. Martelo batido no Campeonato Carioca, já sabemos o nosso caminho até uma possível final. Vamos falar também do mercado da bola que tá, olha, fervendo. Que história é essa de promessa russa no Mengão? E a situação do Marcos Leonardo, né? A diretoria vai bater o martelo, o técnico deu aval. Tem isso e ainda uma atitude do Pulgar que viralizou e o futuro de um dos nossos garotos do Ninho que já tá na mira da Europa. É muita coisa. Muita coisa. Então vamos direto ao ponto, porque a nação quer informação. Vamos começar com o que já é oficial. Chaveamento do Campeonato Carioca 2026 definido. A Ferge bateu o martelo. E o nosso adversário nas quartas de final já tem nome e data, certo? Certíssimo, é isso mesmo. O confronto vai ser um clássico, Flamengo e Botafogo, jogo único. Jogo único, sempre perigoso. Muito perigoso. Vai ser no próximo domingo, dia 15 de fevereiro, às 6 da tarde, lá no Engenhão. E um detalhe importante, torcedor. Qual? Estádio com torcida dividida. 50% para cada lado, como manda a regra da Ferge para clássicos. Clássico com torcida dividida tem outro clima, né? E como ficou o resto da chave? Então, quem passar desse nosso clássico, do Flamengo e Botafogo, vai enfrentar o vencedor de Madureira e Boa Vista na semifinal. Do outro lado da chave, a gente tem Fluminense contra Bangu e Vasco contra Volta Redonda. E o regulamento tem alguma pegadinha? Tem um ponto crucial. Nas quartas de final, não existe vantagem do empate. Se empatar, a decisão vai para os pênaltis. Direto, sem prorrogação, nada. Nada. E na semifinal, aí sim são jogos de ida e volta. E o detalhe mais curioso, quem perder agora nas quartas vai disputar a Taça Rio. Ah, então quer dizer que de um jeito ou de outro, o Flamengo continua jogando Carioca. Exato. De um jeito ou de outro, o Flamengo tem, no mínimo, mais umas 4 datas de Carioca pela frente. Não tem descanso. Ou seja, não tem folga nenhuma no calendário. E falando em calendário, temos uma verdadeira maratona pela frente, com jogos bem decisivos e fora de casa. Exato. A sequência é pesadíssima. Amanhã mesmo, terça-feira, dia 10, já tem vitória pelo Brasileirão, lá no Barradão. Jogo duro em Salvador. Sempre. Depois, no domingo, dia 15, esse clássico que a gente acabou de falar contra o Botafogo. E logo em seguida, na quinta, dia 19, a primeira batalha da Recopa Sul-Americana. Contra o Lanús, na Argentina. Isso mesmo, são 3 jogos fora de casa. Vitória, Botafogo e Lanús. Uma sequência que vai exigir muito do elenco. E o time vai completo para essa maratona? Ou já temos problemas no departamento médico? Já temos problemas. Para o jogo contra o Vitória, o técnico Felipe Luiz já tem desfalques confirmados. O Jorginho, com lesão na coxa, e o Saul, que passou por uma cirurgia recente. O Saul já era esperado, né? Sim, a novidade é que o Luiz Araújo também vem sentindo dores e é uma situação para ser observada de perto pelo DM. Ele é dúvida. Entendi. Bom, vamos ver como o time se sai. Agora vamos pro assunto que a nação mais gosta. Mercado da bola. Mercado da bola. Começou a circular forte ontem uma notícia de um meia russo, um tal de Mitlevei Kislak, do CSK. Que história é essa? O Flamengo tá mesmo de olho nesse jogador? Então, essa é uma história curiosa. A notícia surgiu lá na Rússia mesmo, num portal chamado Eurofutbol. Ele é um meia de 20 anos, tem bons números, está avaliado em cerca de 20 milhões de euros. A informação dizia que os agentes do jogador viam o Flamengo como um grande destino. Uma vitrine, né? Uma baita vitrine. Porém... Sempre tem um porém. Sempre. A nossa apuração aqui, direto com fontes da diretoria do Flamengo, é que essa informação não procede. Ah, então é fumaça. Pura fumaça. O nome sequer foi cogitado internamente. O clube negou qualquer interesse e hoje essa não é uma posição que o Flamengo busca com prioridade no mercado. Entendido. Papo reto, sem enrolação. Agora, vamos falar de um nome que a torcida pede, e pede muito: Marcos Leonardo. Esse sim é um nome quente. O jogador está cada vez com menos espaço lá no Al Hilal. A diretoria parece querer, a torcida quer, mas
E o Felipe Luiz? Ele deu o aval ou não deu? Essa é a grande questão do momento. O que a gente sabe, o Al Hilal quer sim negociar o jogador. Inclusive, estaria disposto a um empréstimo, pagando metade do salário, o que facilita muito. O que seria um ótimo negócio. Um negócio excelente. E a pressão da torcida por essa contratação é gigantesca. E o técnico? Qual a posição dele? Bom, o ponto-chave foi a última coletiva do Felipe Luiz. Quando ele foi perguntado sobre o Marcos Leonardo, ele disse que quem cuida de contratação é a diretoria. Já jogou a bola para a diretoria. Exato, e completou dizendo que, se o jogador chegar, cabe a ele, como treinador, explorar o máximo do atleta. Basicamente, ele disse, se contratarem, eu trabalho com ele. Muita gente interpretou isso como um sim, um aval liberado. Muita gente. No entanto, a informação que a gente tem dos bastidores é um pouco diferente. O Felipe Luiz, claro, reconhece a qualidade do Marcos Leonardo, mas não o enxerga como um jogador que mudaria o patamar do ataque. Como assim? O técnico não quer um substituto para o Pedro, ele quer um titular que traga características diferentes, talvez mais mobilidade, alguém que possa jogar junto com o Pedro. Entendi. Ele não quer um reserva, que é uma nova opção tática. Perfeito. Por isso, a diretoria com José Boto à frente continua tentando convencer o treinador de que a oportunidade de mercado é boa demais para ser desperdiçada. Olha aí, informação direta dos bastidores. E para quem está ouvindo não perder nenhuma exclusiva como essa, já sabe, né? Tem que se inscrever. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like para fortalecer e compartilha com geral. Isso ajuda demais o Plantão a crescer e trazer mais notícias quentes para a nação. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando dos nossos craques, uma atitude do Eric Pulgar viralizou e emocionou a nação, né? Com certeza. Foi uma imagem muito, muito bonita. Aconteceu no jogo contra o Sampaio Corrêa. O Pulgar foi trocar a camisa com o adversário no final do jogo. Algo super comum. Super comum. Só que o jogador do Sampaio disse que não podia porque ele só tinha aquela camisa para jogar o resto do campeonato. Nossa, que situação. E o Pulgar, num gesto de pura grandeza, tirou a camisa dele, deu de presente pro rapaz mesmo assim e saiu sem nada. Um ato que mostra o caráter do nosso volante. Gigante. Pulgar. Atitude de craque dentro e fora de campo. E falando em meio campo, e a situação do Paquetá jogando de segundo volante. Funcionou contra o Sampaio, mas será que vinga contra times mais fortes? Essa é a grande dúvida tática do momento. Contra o Sampaio Corrêa, ele se movimentou bem, distribuiu o jogo, mas vamos ser sinceros, o Sampaio não ofereceu muita resistência, né? Praticamente nenhuma. O receio é na parte defensiva. Na Inglaterra, ele leva muitos cartões amarelos justamente por não ter a marcação como seu ponto forte. Chega atrasado em algumas jogadas. Exato. Contra o Vitória amanhã, já teremos um teste melhor para ver se ele dá conta do recado nessa função, ou se o Felipe Luiz vai optar por uma dupla mais segura com o Pulgar e o Everton Araújo, por exemplo. E por falar em Everton Araújo, que início de temporada espetacular desse garoto. Espetacular é pouco. Mas parece que isso já está chamando a atenção dos europeus, né? Pois é. Essa é a grande notícia e, ao mesmo tempo, a grande preocupação. O Everton Araújo é talvez o principal jogador do time neste início de 2026. O Felipe Luiz não cansa de elogiá-lo. Já teve proposta? Já. O Grêmio chegou a oferecer 7 milhões de euros no início da janela e o Flamengo recusou na hora, sem nem pensar. 7 milhões de euros é pouco para ele hoje. Muito pouco. Agora, a informação que nós temos é que clubes da Inglaterra, um da Itália e um da Espanha já estão monitorando o jogador. E não são clubes pequenos, são clubes de primeira prateleira. E qual a posição do Flamengo? A diretoria já avisou ao mercado. Para começar a conversar, a proposta tem que ser acima de 100 milhões de reais. O Flamengo vai precisar ser muito firme para segurá-lo, principalmente na janela do meio do ano, que é a mais forte da Europa. É a joia da coroa no momento. E o futuro segue brilhando, né? Notícia rápida. Nosso time Sub-13 vai para Dubai. Sim, uma notícia fantástica. Vão disputar a Copa Intercontinental contra gigantes como Real Madrid, Bayern de Munique e Milan. É a molecada já ganhando casca internacional desde cedo. Isso é fundamental. É isso, nação. Um plantão recheado de informações, hein? Muito recheado. Caminho traçado no Carioca, maratona de jogos pela frente, os bastidores do mercado da bola com Marcos Leonardo e o tal meia russo, e os nossos craques brilhando. Se você chegou até aqui,
Não esquece, amassa o botão do like e verifica se a sua inscrição está ativa com o sininho para não perder absolutamente nada. Contamos com a força de vocês. E fica uma reflexão para o torcedor pensar, né? Com essa maratona de jogos decisivos em 3 competições diferentes, Brasileirão, Recopa e Carioca, como o Felipe Luiz vai conseguir equilibrar o elenco? Boa pergunta. Ele vai priorizar alguma competição ou vai tentar lutar com força máxima em todas as frentes, correndo aquele risco do desgaste físico que a gente já viu em outros anos? É algo para a gente ficar muito de olho nas próximas semanas. Exatamente. Fica a pergunta no ar e nós vamos seguir apurando tudo de perto para trazer cada detalhe para vocês. Valeu, nação! Saudações rubro-negras! Fala, nação rubro-negra, plantão do Fla News na área com uma bomba que acaba de chegar. Bomba mesmo. O Flamengo tá firme, mas muito firme na busca por um centroavante a pedido do técnico Felipe Luiz. E o nome da vez é pesadíssimo, Richarlison, do Tottenham. É isso aí. E a informação que chega dos bastidores lá da ESPN é quentíssima. O time inglês já bateu o martelo. Já? Já. Eles aceitaram a ideia de negociar o atacante brasileiro agora, no meio do ano. Já existe, inclusive, um acordo verbal entre o Richarlison e o próprio Tottenham para essa saída acontecer. Caramba, e tem valores na mesa? Já se fala em quanto o Flamengo teria que desembolsar? Tem sim. A pedida dos ingleses é de 25 milhões de euros. Fazendo a conversão aqui, dá aproximadamente 154,5 milhões de reais. 154 milhões de reais. É um valor pesado. Ponto crucial, a informação mais importante talvez, é que a diretoria do Flamengo considera esse valor aceitável. Aceitável. Essa foi a palavra usada, aceitável. Ou seja, eles estão dispostos a sentar e conversar com base nesses números. Ok, então vamos organizar isso. O valor é aceitável, o clube inglês quer vender, mas e a peça principal? O jogador. O Pombo quer vestir o manto sagrado. Essa é a pergunta que a torcida está se fazendo agora. E essa é a grande questão, o obstáculo no momento. Apesar de todo esse interesse do Flamengo, a preferência de carreira do Richarlison hoje aponta para outros mercados. Quais mercados? Principalmente Turquia e, com mais força ainda, Arábia Saudita. A gente sabe o poderio financeiro que eles têm, né? Sem dúvida. O fator dinheiro pesa muito. Pesa demais. Mas mesmo com essa preferência do atleta, o Mengão não joga a toalha. Segue totalmente focado na contratação. A diretoria acredita que tem um projeto para apresentar. Nação, olha só, essa notícia é gigantesca e tá esquentando os bastidores. E pra gente aqui no plantão continuar trazendo tudo em primeira mão, aquela força de sempre, né? É isso aí, pessoal. Se inscreve aqui no canal, esmaga o botão do like e compartilha esse vídeo com todos os rubro-negros que você conhece. Isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer e trazer mais exclusivas pra nação. Ajuda muito. E voltando ao assunto, tem um detalhe na situação contratual dele que, assim, favorece o Flamengo. Qual o detalhe? O contrato do Richarlison com o Tottenham vai até junho de 2026. A janela que o Fla tá mirando é a de junho de 2026. Daqui a pouco. Ou seja, nesse momento ele vai estar muito mais próximo do fim do vínculo e nenhum clube europeu quer correr o risco de perder um ativo desse tamanho de graça 6 meses depois, sabe? Entendi. Então, para o Tottenham, vender em 2026 é a melhor janela de negócio para não ter prejuízo total. Precisamente, aumenta o interesse deles em fechar um negócio. E como ele tá agora? A gente tá falando dele, mas qual a condição atual do atacante? Ele tá jogando? Tá fazendo gol? Então, nesse exato momento, ele tá fora dos gramados, ele tá tratando uma contusão na coxa, tá no departamento médico do Tottenham. Ah, tá no DM. E tem previsão de volta? Tem sim. A expectativa do clube inglês é que ele volte a campo já no início de março. Não é nada que preocupe para uma negociação no meio do ano. E os números dele? Como é que foram os números recentes do Pombo para a nação ter uma ideia? Vamos lá. Na temporada 2025-26, ele fez 31 jogos, marcou 8 gols e deu 3 assistências. 8 gols em 31 jogos? É. E se a gente pegar os números totais dele no Tottenham, desde que ele chegou lá em 2022, são 121 partidas com 28 gols e 12 assistências. É importante contextualizar também, né? A busca do Flamengo por um camisa 9 não é de hoje. A torcida sabe bem disso. Essa não é a primeira e talvez não seja a última tentativa. Não é mesmo? É bom a gente relembrar outras negociações que não avançaram para entender o cenário. Pois é.
Em janeiro, por exemplo, o Flamengo fez uma proposta pelo Caio Jorge. Lembra? Lembro, mas não teve acordo com o Cruzeiro. Não teve. O acordo financeiro não saiu. E teve também uma sondagem, uma tentativa mais inicial pelo Darwin Nunes, do Al Hilal. Outro nome de peso. Gigante. Mas aí o atacante uruguaio, através dos empresários, deixou bem claro que não tinha o menor desejo de vir para o futebol brasileiro agora. Nem chegou até proposta oficial, então. Nem perto. O não veio antes. Ele cortou pela raiz. Então é isso, nação. Para resumir aqui o nosso plantão, a situação é clara. O Flamengo quer o Richarlison. O Tottenham topa vender. E o preço, os 25 milhões de euros, está na mesa e é considerado pagável. Exatamente. O grande trabalho da diretoria do Flamengo, a missão agora é convencer o jogador. Mostrar para ele que o projeto esportivo do Flamengo e a paixão da nação rubro-negra valem mais do que os mercados alternativos. É a briga do projeto contra o dinheiro puro. Basicamente isso. É mostrar que ser ídolo aqui, disputando Libertadores, Mundial, pode ser maior do que um salário astronômico na Arábia Saudita. Fica a pergunta no ar, então, o sonho de jogar no Maracanã lotado, de disputar os maiores títulos do continente, isso vai pesar na decisão do Pombo? Essa é a aposta do Marcos Braz e de toda a diretoria. Será que o projeto do Mengão é forte o suficiente para superar as propostas milionárias da Turquia e da Arábia Saudita? A gente vai ter que esperar para ver. Continuem ligados aqui no Plantão do Fla-News, porque qualquer novidade, qualquer vírgula que mudar nessa história, a gente entra ao vivo de novo para contar para vocês. Pode ter certeza. A gente está em cima do lance.